Olá pessoal, vamos a mais um vídeo, a mais uma aula. E nesta aula nós vamos falar sobre a representação gráfica. No vídeo anterior eu conversei com vocês sobre a representação em tabelas e agora vai ser sobre a representação em forma de gráficos. Bom, para deixar bem destacado essa parte, vale ressaltar algumas coisas que são importantes quando estudamos matemática, né? Nós fazemos um curso de matemática e, claro, né, consequentemente, a gente antes disso teve aulas de matemática no ensino fundamental e médio. Nós nos deparamos com algumas coisas importantes, como por exemplo o gráfico de funções, tá? Nessa imagem aqui, nós vemos o gráfico de algumas funções principais, como o gráfico de uma função do primeiro grau, né? Na verdade, dois gráficos de função do primeiro grau, uma decrescente e uma crescente, o gráfico de uma função constante, uma parábola, uma função cúbica, uma função racional, uma hipérbole, uma função em que nós temos o x quadrado embaixo aqui na fração. Eu não lembro qual que é o nome desse tipo de função aqui. Em geral são funções transcendentais, função exponencial decrescente, crescente e decrescente, e um logaritmo, uma função logarítmica crescente e outra decrescente, tá? Porque isso que é importante. Quando nós estudamos cálculo, né, matemática elementar, de um modo geral, o gráfico ele é muito importante. Quando nós estudamos física, por exemplo, as aplicações matemáticas gráficas no estudo de física e de outras ciências é uma interpretação, tá, para o contexto físico. Então, o gráfico ele traz essa informação. De um modo geral, o que nós vamos abordar aqui é trabalhar não necessariamente com esse tipo de gráfico, com gráficos específicos para o uso da estatística que que eu vou estar apresentando para vocês agora, tá? Então, sem mais delonga, vamos lá para a aula. Então, os gráficos são uma forma de apresentação visual dos dados. Normalmente, contém menos informações do que a tabela, porém, a leitura é mais fácil e mais agradável, tá? Então, o tipo de gráfico ele vai depender do modelo, da variável em questão, do modelo trabalhado. Então, a gente vai para vários tipos diferentes, da mesma forma que a gente viu várias formas da tabela. O princípio é o mesmo, tá? Mas o contexto é que vai mudando, modificando de gráfico para gráfico. Vou começar pelo gráfico de linhas. Esse gráfico aqui ele é bastante utilizado para ilustrar séries temporais, ou seja, modelos que envolvam tempo. Nesse caso aqui nós temos a produção de petróleo bruto no Brasil no decorrer destes anos aqui. Então vocês percebam que a ligação de um ano para o outro é dada por uma linha, tá? Não necessariamente equivale a um detalhe importante. Isso aqui é um dado discreto, mas não necessariamente a interligação dos pontos tem que ser uma reta. Se a gente estivesse trabalhando com funções reais, e isso aqui poderia ser várias curvas, tá? Máximos e mínimos aqui atuando rotineiramente aqui de um ponto para o outro, por exemplo, tá? Poderiam ser curvas ao invés de retas. Mas o gráfico de linhas, como vocês podem também perceber no Jornal Nacional, que está passando direto sobre o vírus, né? Então vocês podem perceber que é comum utilizar esse tipo de gráfico para representar aí, para fazer a representação dos nossos dados, tá? Bom, continuando, ainda nos gráficos de linha nós temos os gráficos de linhas que servem como comparação entre as duas variáveis em questão, que seria a variável tempo e a variável, aqui no caso, população urbana no Brasil, porém pode ser comparado com uma terceira variável que não necessariamente entra em conflito aqui no gráfico, mas que pode ser representada por funções. Nesse caso aqui, essa outra variável seriam funções diferentes. Então nós temos aqui a população urbana no Nordeste, que é dado por a linha vermelha com esse asterisco verde, a região Norte com a linha verde e um quadradinho vermelho. Depois nós temos aqui o Sudeste com a linha azul e o triângulo, o Sul com a linha amarela e o círculo, e o Centro-Oeste com o losango aqui e as linhas lilás. Então aqui nós percebemos que a gente pode usar o gráfico de linhas para comparar informações
quando se deseja, por exemplo, fazer aqui a comparação entre tempo, população e, no caso aqui, região, né? O local, o fato e o local. Bom, outro tipo de gráfico bastante utilizado é o gráfico de colunas ou barra. Vou já adiantar aqui para vocês verem o formato desse tipo de gráfico. Mas então, essa representação é a representação gráfica da distribuição de frequências. Este gráfico é utilizado para variáveis nominais e ordinais. Distribuição de frequência, a gente viu um pouco a abordagem em tabelas, tá? A gente limitar um determinado intervalo e verificar a frequência com que aqueles valores eles aparecem. Por exemplo, numa turma de 60 alunos, qual é a frequência, por exemplo, de um aluno ter 1,80 m. Então a gente contaria quantos alunos têm 1,80 m e aquela seria a frequência daquela classe. Quais são as características? Todas as barras devem ter a mesma largura, devem existir espaços entre as barras para que a visualização seja algo coerente, tá? Então vocês vão perceber aqui, ó, tem um espaço entre eles e a largura, todas são iguais. Isso aqui são efeitos visuais para tornar a leitura do gráfico mais agradável. Pode-se ou não ocultar, né? Pode aparecer ou ocultar aqui esses valores aqui em cima. Eu prefiro quando tem os valores em cima porque fica mais fácil a visualização, porque quando não aparece aqui em cima fica meio confuso, né? Você sabe uma estimativa, mas não vai ficar claro qual que é o valor exato. Então aqui, sendo colocado aqui pra gente, nós podemos perceber a quantidade da população urbana, tá? Aqui percebam que o ano está fixo, tá bom? Mas a população em termos de regiões é que está sendo variável aqui. Então aqui nós temos o gráfico das barras de colunas, nesse caso aqui, que indica pra gente a população urbana do Brasil nesse ano aqui. E aí ele dá uma escala aqui. De certa forma é meio que facultativo a questão da proporcionalidade aqui, tá? Até porque se você for gerar isso num programa, provavelmente o programa vai fazer isso para você de forma tranquila, tá? Claro que hoje em dia você só faz gráfico na mão se você estiver fazendo esboço ou se você estiver na faculdade para você fazer isso numa prova, tá? Mas em trabalhos acadêmicos você faz isso no computador e provavelmente o programa que você for utilizar, ele vai fazer essa proporção para você, vai colocar essa delimitação. Dificilmente não. Eu usei um programa no mestrado que eu esqueci o nome do programa. Pois eu vou dar uma olhada para ver qual que é e mandar lá na plataforma para vocês, tá? É um programa pago, então não sei se vale muito a pena. Mas alguns programas, esse que eu utilizei, ele dava essa oportunidade de você configurar esses valores aqui, essas distâncias, deixar tudo bonitinho, configurável, ajustável da forma que a pessoa que estava programando faria, tá? Bom, o gráfico de colunas eles também pode ser utilizado para fazer comparações. Percebam que aqui nós só temos um único ano e as populações em termos das regiões. Aqui não. Aqui nós vamos ter vários anos e aí você percebe que é como se fosse cada ano aqui é como se fosse um único gráfico desse aqui. E aí nós vamos ter gráfico de colunas comparativas de forma justapostas, ou seja, um do lado do outro aqui para você comparar. Nesse ano, observem que o azul, que é o Sudeste, teve a maior quantidade de população urbana no Brasil. Na verdade, todos os anos, né? E aí você pode perceber o aumento de um ano para o outro em termos de uma única, né? Percebam que, por exemplo, a região Sudeste, o aumento foi muito alto, quase que exponencial aqui, né? Esse aumento. Já, por exemplo, a população do Norte, né? De vermelho aqui, vocês vão perceber que esse aumento foi pequeno, não é um aumento grande. Tá? E a Centro-Oeste, vocês vão perceber que o aumento se deu de forma maior no ano de 1980. Tá? Então, esses aqui são dados importantes. Só para deixar claro para vocês, por exemplo, aqui a região norte, nessas décadas de 40 a 80, né? De 1940 a 1980, né? Muita mata, então provavelmente eu nasci no Acre, né? Um pouco depois desses anos aqui. Então eu sei que a população agora que está crescendo. Além da justaposta, pode ser colocado também de forma sobreposta. Percebam que é o seguinte: todas as informações elas são por ano, anualmente elas são agrupadas, tá? Uma em cima da outra. Por exemplo, aqui, ó, vou pegar esse maior aqui, o último 1980,
por conta das divisões de cores que fica mais visualmente mais aceitável, tá? Então percebam que a população de cada uma dessas regiões, ó, eles colocaram aqui para você comparar o aumento, ó. Embaixo tem a região norte, ó, você vê aqui a comparação. Aí, desculpa, região nordeste, verde é a região norte, que eles mudaram daqui para cá, né, a cor. Região norte aqui de verde, aumento de população bem pequena. Do sudeste, ó, o aumento foi bem maior. Do sul houve um aumento da população urbana, tá? E aqui no centro-oeste esse aumento não foi tão grande assim, tá? Bem como a da região norte. Então aqui eu acho mais interessante a justaposta, tá? Por conta de como você visualiza. Se você for fazer uma sobreposta igual tá aqui, às vezes fica meio confuso. Por exemplo, a gente sempre tem que pensar assim. Quem for ler nem sempre vai lembrar o seu trabalho, o seu TCC, sua tese, sua dissertação, nem sempre vai lembrar de como é a configuração de gráficos, tá? Então, por exemplo, se você chegar na rua para uma pessoa comum, você vai dizer, o que é um gráfico de colunas comparativas sobreposta ou justaposta? A pessoa não vai saber o que é. Gráfico de coluna, a pessoa pode até ser que lembre. A grande maioria das pessoas vão lembrar. Comparativas, ele vai entender mais ou menos que está fazendo comparações entre valores, tá? Agora, se você chega justaposto, contraposto, isso não é tão intuitivo, não é tão normal, vamos colocar assim. Então, a gente tem que sempre lembrar o seguinte: o conhecimento ele fica armazenado no nosso cérebro, mas aí a questão que a gente tem que passar para o leitor é algo que o leitor vai bater o olho e vai entender o que você está querendo dizer. Então, nesse caso, eu acho mais interessante você utilizar justaposta, porque a comparação que você faz anualmente fica mais visível, tá? Quando a gente entende, ambos os casos me entregam o que eu quero. Porém, quando você quer passar isso para terceiros, é mais complicado você fazer essa análise aqui, tá? Então, acho mais interessante a justaposta para fazer comparações. Temos o gráfico de barras, que você coloca ele com as mesmas características do gráfico de colunas, só que a distribuição ela acontece horizontalmente. Essa é a diferença, tá? As regras serão as mesmas do anterior, ok? E aí vai seguir o mesmo padrão, tá? Separou aqui as regiões no único ano. Se a gente perceber, se os valores forem o mesmo utilizado aqui, ó, 5.115, eu estava apontando com o dedo na tela. Então 5.115 aqui, ó, a região centro-oeste, eles usaram os mesmos valores, então você vai perceber a transposição do gráfico, né? Houve uma rotação no gráfico, essa é a diferença. E claro, né, só deixando claro aqui, no gráfico de colunas, essa questão da profundidade, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, da profundidade do gráfico, ele não traz significados, pelo menos não para essa análise, tá? Não faz tanto sentido você complicar os gráficos colocando uma terceira habilidade, melhor, a profundidade de cada coluna aqui para significar alguma coisa, até porque a gente adota como sendo sempre valores iguais. Bom, o outro tipo de gráfico bastante utilizado são os gráficos de setores, tá? Que são aqueles gráficos na forma de pizza, popularmente conhecido, que é esse daqui que estou mostrando agora. Então a representação gráfica ele é a representação gráfica relativa da frequência, ou seja, ele usa uma porcentagem de cada categoria analisada da variável. Este gráfico é utilizado para variáveis nominais e ordinais, tá? É uma opção ao gráfico de barras quando se pretende dar ênfase à comparação de porcentagem ao invés de comparar os números em si, tá? Porque o que acontece? Dependendo da situação, é mais interessante você passar a porcentagem, porque mesmo que valores aumentem ou diminuem, a porcentagem continua fixa, tá? A construção do gráfico de setores segue uma regra de 3 simples, então basta você aplicar a ideia de regra de 3, razão e proporção, onde as frequências, né, onde as porcentagens que irão aparecer aqui são porcentagem de um ângulo de 360 graus. Então aqui a gente tem que levar em consideração o quê? Que a área do gráfico equivale à totalidade dos casos, isto é, os 360 graus que aparecem na pizza aqui, né,
no setor circular, melhor, no círculo inteiro, representa 100% e que cada fatia analisada vai representar uma porcentagem desse total. Então você faz uma regra de 3 para saber aí qual vai ser a porcentagem ou qual que vai ser o valor referente àquela situação. O que nós temos, população urbana no Brasil, em 1980, multiplicado por 1000 aqui, tá? Azul, região urbana, vermelha, região rural. Aqui vale um detalhe importante, tá? Nessa análise aqui, que não precisam somente ser duas, tá? Porém, vale ressaltar uma coisa muito importante. A soma de todas as fatias tem que dar 100%. Se você faz um gráfico como esse e o valor dá mais de 100%, então alguma coisa está errada. Ou se dá menos também, tá certo? Então tem que ter esse cuidado dos valores, quando somados, resultarem em 100% aí, para que seja coerente o seu gráfico. Bom, temos também outros tipos de gráficos, como os pictogramas. São gráficos que apelam para uma abordagem artística, para que o leitor possa se sentir, digamos assim, mais atraído pelo gráfico. Então, a gente, de certa forma, vê muito isso em programas de televisão, quando adotam uma ideia de mostrar algum gráfico. Aqui nós temos esse exemplo aqui bem interessante, tá? Em relação ao gráfico aqui, nós temos a pintura aqui, digamos, de uma mulher, digamos assim, simulando, tá, os números da educação brasileira em massa, tá certo? A evolução da matrícula no ensino superior no Brasil. Então aqui dá essa sensação, esse apelo visual aqui para o leitor, tá? E aqui simulando, claro, a altura da pessoa, simula aqui então o valor no eixo Y aqui. Isso aqui é bem interessante porque se você pega para anotar, ele é bem parecido com o gráfico de colunas, tá? É bem parecido com o gráfico de colunas. A única diferença é que ao invés de usar uma coluna, eu uso um desenho qualquer, não qualquer, não, um desenho que apele para a informação do gráfico. Vejam outros exemplos aqui com a mesma pegada. Nós temos aqui, digamos, uma estrada, um viaduto, e vai falando aqui a evolução da frota nacional de carros a álcool, né? Então aqui, ó, o valor 1979 tinham 9.645. Em 1987, por exemplo, mais de 3 milhões e meio de carros a álcool aí nessa região. Então você percebe aqui um apelo às informações, só que às vezes a gente tem que ter cuidado para que a informação visual não sobrecarregue as informações passadas pelo gráfico, que às vezes faz essa confusão. Esse tipo de gráfico aqui é utilizado bastante nos livros de história, quando fala da evolução humana, nos livros de biologia também, quando fala da evolução humana. Então, é utilizado bastante lá. Aqui temos mais outro gráfico, mais um pictograma, na verdade. O método mais eficiente para deixar de fumar, segundo 30 mil fumantes entrevistados no Canadá. Primeiro, mascar chiclete. Internamento. O terceiro, acupuntura. Depois, hipnose. E por fim, injeção de clonidina, tá? Droga que reduz os efeitos da abstinência. Então nós temos aqui, ó, algumas, digamos assim, uma forma diferente, já que está associada ao cigarro. Eles colocaram as colunas como sendo a representação de alguém tirando o cigarro de dentro, tá? Então vamos lá. Bom, então vamos lá para o próximo gráfico. O próximo tipo, aqui, o próximo exemplo, nós temos aqui uma apelação intuitiva aqui para a questão da devastação selvagem, né? Então, nesse caso aqui é um gráfico na forma de pizza, e aí o apelo visual para intensificar ainda a ideia do desmatamento, tá? Então a gente pode perceber aqui que o pictograma ele tem esse apelo a uma arte para enfatizar ainda mais o que a mensagem do gráfico quer trazer à tona, tá? Quer trazer para a pessoa em si. O próximo tipo é o tipo do gráfico polar. Ele é parecido, digamos assim, com o gráfico em forma de pizza, porém ele é trabalhado com questões cíclicas, tá? Geralmente, por exemplo, como vocês vão ver nesse exemplo agora, ele trabalha com a ideia de algo acontecer e depois ser revisto várias e várias vezes, né? Forma aí leva a ideia do gráfico de setores, porém, no final das contas,
o que conta é a questão do ciclo, por isso que o formato circular, tá? Então vamos lá. Esse aqui é um tipo de gráfico ideal para representar coisas que determinam certa periodicidade. Aqui nós vemos o seguinte exemplo: a precipitação pluviométrica do município de Santa Maria em 1999. Aqui nós temos os meses do ano, tá? E aqui a quantidade de precipitação em milímetros indicados aqui na coluna direita. Então aqui nós temos duas variáveis, né? Os meses e a quantidade de precipitação de água, tá? Do lado nós vamos ter o gráfico. Isso aqui é aquela tabelinha que a gente não viu essa, mas que a gente viu, né? Parecida com essa ideia aqui no vídeo passado. E aqui tem um gráfico que representa ela. Como que é essa representação? Da seguinte maneira: geralmente adota-se o eixo X aqui como início, tá? E aí você vem marcando, você faz aqui uma determinada quantia, uma determinada proporção para que seja indicado aqui no eixo X, tá? E aí você separa aqui todos os meses, no caso, aqui a variável tempo está em meses, então janeiro, fevereiro. Aqui a divisão geralmente é interessante, visualmente falando, que essa divisão seja proporcional para cada mês. Então, por exemplo, a gente tem 12 meses no ano, se você pega um círculo fechado, vai ter 360 graus. Você divide 360 por 12, o resultado vai dar, se eu não me engano, 30. Então aqui basicamente é um ângulo de 30 graus para cada setor. O ângulo em si não vai influenciar em nada aqui, diferente do gráfico de setores, tá? Lá o ângulo ele corresponde com a porcentagem, existe uma regra de 3 direta aqui, mas aqui não necessariamente vai corresponder, mas visualmente falando é interessante que isso aconteça. Lembrando novamente que esses gráficos eles são feitos, vocês vão fazer eles no computador. Então a preocupação em si com o design do gráfico no final do seu trabalho vai ser pouco relevante, tá? O design que eu falo, sim, se você já escolheu fazer um gráfico polar ou um pictograma ou outro tipo, a preocupação vai ser do programa, né? Se você souber mexer no programa, é o que importa. Mas vamos lá. Vocês vão perceber o seguinte, ó. Em cada mês é traçado uma reta, tá? E essa reta vai ser marcado um ponto, que vai determinar para a gente o valor referente à precipitação. No caso do mês de janeiro, marcou-se esse ponto aqui, ó. Digamos que daqui para cá é 174,8 milímetros. Aí em fevereiro houve 36,9. Observe que está bem mais próximo do zero, tá? Lembrando que a origem aqui é o zero. E não necessariamente para a esquerda vai ser negativo, porque se trata de valores positivos, tá? Março foi 83,9. Observe que a distância do zero para cá em março aumentou, ó. Em abril foi de 462. Então percebam que ele ultrapassou aqui, ó. Aqui o círculo, tá? Então ficar bem aqui embaixo. E nos outros meses vai seguir essa mesma ideia. Ó. Chegando aqui em agosto, ó, 323,8, ó, que passa aqui do círculo. Depois de setembro, 39,7, ó, vai ficar bem perto do zero. Outubro, 66,1, também próximo do zero. 83,3, aqui um pouco mais afastado do zero. E em dezembro, 201,2, está bem afastado já do zero novamente, tá? Então isso aqui basicamente você vai marcando os pontos distantes aqui do centro. Basicamente, se você pegasse esse círculo e esticasse ele ia representar, ele ia dar uma ideia básica do que nós vamos ver depois, tá? Que seria o gráfico de aqui, esse gráfico que a gente vai ver mais para frente. Bom, como que monta esse gráfico? Simples, tá? Simples, mas a ideia assim é muita coisa para decorar, mas é simples. Você vai desenhar uma circunferência de qualquer raio, não importa o raio, mas é interessante que você coloque um raio que seja proporcional às medidas que você quer usar, tá bom? Porque senão vai ficar muito feio o seu círculo. Então é interessante que haja aqui um valor médio aqui sendo utilizado. A gente não viu valor médio ainda, essa questão de valor médio das frequências a gente já viu, na verdade, né? A gente viu no vídeo anterior. Constrói-se uma semi-reta, geralmente adota-se o eixo X, o eixo horizontal, e o zero vai ser o polo de início da escala. Lembrando aí que nesse caso aí adota-se o eixo X como sendo o principal, e nesse exemplo que eu passei para vocês foi mostrado aqui no sentido horário, tá? Mas nada impede de ser no eixo, no sentido anti-horário e nem no eixo Y, tá?
Divide a circunferência em tantos arcos que forem necessários, como eu mostrei aqui. A divisão foi por 30 graus cada arco, aí dá 12 arcos no total. Traça-se semi-retas a partir do ponto zero, passando pelos pontos de divisão. Marca-se os valores que correspondem a cada uma das variáveis. Liga-se os pontos encontrados com segmentos de reta, tá? E aí vai formar esse polígono obtido aí. Tá? Então vai ligar esses pontos aqui. No caso, como ele não deu outro janeiro aqui, essa linha aqui foi pontilhada no final, mas só para indicar que não tem mais informações. Caso tivesse, por exemplo, vamos supor que no próximo janeiro deu 170. Então ele estaria marcado um ponto aqui, certo? Então aqui nós temos o gráfico polar. O próximo tipo de gráfico é o cartograma, geralmente utilizado nas cartas geográficas, tá? É uma representação voltada para a geografia que, em geral, utiliza bastante para dados estatísticos de geografia, coordenadas de áreas geográficas ou políticas, tá? Nós vamos ter dois tipos de dados obtidos: os absolutos, que seria a população total, e os relativos, que seria a densidade. Basicamente é como se fosse uma porcentagem aí. No absoluto, usa-se pontos proporcionais aos dados, que vocês vão ver no desenho agora, e usa-se rachuras no caso da densidade, tá? Então a gente vai ver aqui uma tabelinha de apoio, tá? Falando sobre os estados da região sul, a quantidade de habitantes, a área e a densidade. A densidade nada mais é do que a quantidade de pessoas em um metro quadrado, por exemplo. E aí, por metro quadrado. Então a gente faz essa divisão e encontra essa relação aqui. Basicamente aqui você vai marcar pontos em áreas específicas. Então, por exemplo, aqui no Paraná, você vai contar. Eu acredito que aqui é Paraná, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se eu estiver enganado aqui, vocês me perdoem, mas eu acho que ainda lembro um pouquinho de geografia. Então, olha só. Vocês vão observar que no Paraná tem um pouco mais de 9 mil habitantes. Então, se você observar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, mais ou menos 23 aí, se eu não tiver errado a conta, tá? 23 pontinhos. Então, esses 23 nós vamos multiplicar por 400 mil, tá? Que aí vai dar aproximadamente aqui esse valor. Só se eu tiver contado errado aí para não dar certo. Então, basicamente, você vai colocar os pontinhos e cada pontinho desse vai representar 400 mil habitantes aqui para essa região, para cada um desses estados aqui da região sul. Isso aqui é utilizando o quê? Utilizando a população total. Já aqui do lado direito nós vamos ter um gráfico que vai utilizar rachuras, mas aí a rachuras é trabalhando com a questão da densidade populacional. Então você vai observar cores para destacar ou denotar para a gente a questão da densidade. E aqui é interessante que num determinado estado a gente poderia então ter cores diferentes caso fosse necessário aí, né, nessa questão em si, tá? Nessa representação de gráfico. Próximo tipo de gráfico agora são gráficos que são utilizados para análise de distribuição de frequências, tá? Nós vamos ver o histograma, polígono, ogivas e os segmentos de retas verticais, tá? Curva de frequência e, por fim, a curva em forma de sino, coisa que a gente vai ver agora para finalizar o nosso vídeo sobre gráficos, tá? Então, o primeiro gráfico é o histograma. Ele nada mais é do que um gráfico utilizando barras, tá? Ou colunas, para ser mais bonitinho. Essa coluna geralmente usa tridimensional, mas barras verticais. E aqui vem um detalhe importante, tá? No eixo Y, geralmente vai ser indicado para a gente a frequência relativa a cada classe. Então, por exemplo, da classe 150 para 158, nós temos aqui, ó, 18 de frequência. Observe que está abaixo aqui do 20. E aqui é interessante os valores específicos aparecerem, tá, no gráfico, porque se a gente for comparar aqui, nem sempre eles colocam, como vocês podem ver aqui, ó, eles não colocam a medida exata, eles colocam de 10 em 10, por exemplo, é uma proporção que eles estão utilizando nesse gráfico aqui. E aí ter esse valor da frequência em cima é interessante, porque é ela que a gente vai utilizar, por exemplo, para fazer algum cálculo, que a gente vai ver no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai aprender a calcular média, moda, mediana e outras coisas mais que nós vamos ter no próximo vídeo. Então, se ainda está só na teoria, acalme aí que o próximo vídeo a gente vai trabalhar bastante a questão dos cálculos.
Então aqui nós temos a distribuição de frequência, tá? Observem que cada classe é dividida por intervalo, ó, de 150 centímetros para 158 centímetros. O segundo intervalo de 158 para 166 e assim por diante até chegar no último intervalo que é 190 a 198, tá? E a gente viu, esse aqui é o gráfico de uma das tabelas que a gente viu no vídeo anterior, tá? Se você quiser recapitular o vídeo lá, você vai encontrar uma tabelinha que representava esses intervalos com valor médio, que seria o XI, e o valor das frequências, que seria o FI, tá? Bom, esse é o gráfico histograma. Ele é bem interessante para analisar a distribuição de frequências. O próximo é o polígono de frequências. O polígono de frequências, diferentemente do histograma que utiliza colunas, ele vai utilizar aproximações aqui para os valores referentes aqui dos nossos dados em relação à frequência. Então ele vai pegar o que? Ele vai pegar a frequência aqui indicada em cada um, da mesma forma que o histograma, ó, 18, 25, 20, 52, essa é a frequência, a quantidade de pessoas com aquela altura, certo? E ele vai colocar isso no ponto médio, ó, tá? Observem que todos eles estão representados no ponto médio do intervalo. E aí ele vai ligar por uma poligonal, ou seja, por um segmento de reta, vai formar aí um polígono, nesse caso vários triângulos com esses valores, tá? Então ele vai ligar os picos aqui, e aí ao invés de nós termos aqui várias barras verticais, nós vamos ter aqui várias retas que ligadas tornam-se um polígono, tá? Essa é a diferença que a gente pode constatar entre o histograma e o polígono de frequência. Em ambos os casos, visivelmente, fica fácil de nós abstrairmos os resultados aí. As ogivas, que são divididas em ogiva crescente e ogiva decrescente, vocês podem observar aqui que a crescente ela vai ter o seu número elevado, aumentando o valor da frequência em cada ponto. E a decrescente, você vai perceber que vai ter o número diminuído aí, vai diminuindo aí o valor, tá? Das frequências aí com o aumentar da altura, tá? Quanto maior aqui, vai diminuindo aqui ela. Então, esse é o formato. A gente não pode confundir o polígono com a ogiva, que eles são parecidos, tá? Mas são diferentes. A ogiva geralmente ela adota essa perspectiva de estar diminuindo ou aumentando sempre. E aqui não necessariamente, não vai ter picos e vales. O próximo é o gráfico de segmento, gráfico em segmento de reta vertical, bem parecido com a questão do histograma e do polígono de frequência, só que ao invés de fazer esse desenho, a gente só vai, é como se a gente fizesse um gráfico de barra, tá? Só que essa barra é uma única linha, que vai representar aqui o 154, lembrando que o 154 aí, nesse caso, ó, ele representa o ponto médio dos gráficos anteriores. Todos esses gráficos representam aqui o mesmo dados. Só nas ogivas que foram modificados o valor das frequências para que pudesse ser coerente com o caso da ogiva, tá? Que está aumentando ou diminuindo aqui. Tem um pico no lado direito, a crescente, e do lado esquerdo o pico é no lado na decrescente, o pico fica do lado esquerdo, tá? Mas, por exemplo, o gráfico em segmentos de reta vertical, o gráfico é o mesmo do anterior, só que aqui, o que acontece? Ao invés de representar todos os valores dos intervalos, pega-se o ponto médio de cada intervalo, tá? E aí, coloca-se a representação das frequências de cada um desses intervalos indicados no gráfico. Aí aqui é interessante que a gente não vai visualmente aqui a gente não encontra, por exemplo, a amplitude do nosso intervalo, tá? Mas se você notar, por exemplo, ó, de um ponto para o outro, de 154 para 162, a amplitude é 8, tá? É 8 de um para o outro, ó. De 162 para 178, então de um para o outro sempre é 8 aqui. Então você vai perceber, ó, que daqui também, ó, independentemente se é polígono, se é histograma, se é retas verticais, a gente vai continuar tendo a mesma característica no gráfico, tá? Apesar de algumas coisas mudarem. Nós temos também um outro tipo que é a curva de frequência, tá? Ou curva polida. Nesse caso aqui, o que acontece? Nós temos aqui o polígono, como esse aqui, só que ao invés de nós traçarmos retas, o nosso desenho ele vai sofrendo adequações
e aí a mudança no formato do desenho, como a gente vai ver no exemplo agora, tá? Aqui é interessante, ao mesmo tempo tem que ter cuidado, porque esse tipo de curva, ela forma uma imagem tendenciosa. Às vezes a gente não tem uma imagem fiel do que o problema nos traz, porém, geralmente ele é utilizado de uma forma em que isso não vai trazer, digamos assim, muito problema de interpretação. Então tem que ter cuidado na hora de utilizar isso aqui por conta da imagem, ela gerar algumas tendências que por vezes podem não aparecer no problema. Então nós temos aqui, por exemplo, a forma de como calcular essa polida, né, de como verificar o polimento da curva. A forma para obtenção é dada da seguinte maneira: a frequência calculada da classe considerada para poder gerar lá o pontinho no gráfico, tá? Gráfico que eu falo é igual gráfico de função do primeiro grau agora, tá? Nós vamos ter a frequência absoluta da classe anterior, indicado por F, dessa forma, ante, mais 2 vezes a frequência absoluta da classe que eu quero calcular, mais a frequência absoluta da classe posterior dividido por 4. Basicamente isso aqui é uma média, tá? Então nós estamos somando 4 valores, só que esse aqui está multiplicado por 2, então tem 1, 2, mais esses dois aqui, 4 valores, e dividido por 4. Basicamente, como se eu estivesse calculando uma média aqui para determinar os pontos da minha curva, tá? Um exemplo é aquele que a gente viu da tabelinha do vídeo anterior, tá? É a mesma tabelinha aqui, como essa extensão para o uso da fórmula aqui. Cadê? Peraí, aqui, o uso dessa fórmula, tá? E aqui nós temos o gráfico que vai representar ela. Então vejam o seguinte, tá? Percebam que o gráfico de curvas, aí a gente vai daqui a pouco perceber uma diferença, mostrando no desenho. Nós vamos ter um intervalo de 150 para 154, que é esse mesmo intervalo aqui, usado no histograma, no polígono e no gráfico de reta vertical, tá? Você vai perceber que nesse intervalo aqui, nós queremos calcular o que? Usando a fórmula, é a frequência do anterior, só que vocês vão observar que não tem anterior, então a frequência é 0. 2 vezes a frequência atual, a frequência do atual é 4, mais a frequência do próximo, a frequência do próximo é 9. Tudo isso dividido por 4, então fica 8, né? Mais 9 dá 17, dividido por 4 dá 4,25. Isto significa que na hora de eu fazer minha curva polida, o meu 150 aqui, que seria o valor de 150 para 158, que seria 150 para 154, desculpa. A gente vai pegar aqui, ó, ponto médio, que seria o xi, ó, que é 152, tá? Conectar aqui ele com 4,25, ó, que seria basicamente esse valor aqui, ó, 4,25, tá bom? Esse pontinho aqui, deixa anotado aí. Depois a gente vai para a segunda classe, de 154 para 158. Então nós temos o xi, que é 156, que é o ponto médio, a frequência é 9. Vamos calcular aqui a frequência calculada da classe considerada, que é isso aqui. A da anterior é 4, a da atual é 9 e da posterior é 11, tá? É só fazer esse cálculo aqui, 9 vezes 2, 18. 18 mais 4 vai dar, sei lá, 22, 22 mais 11, 33, então dividido por 4 vai dar aproximadamente aí 8,25, aproximadamente, exatamente. Então você vai ter aqui, ó, o ponto médio de 154 por 158, que é 156, e aí o valor aqui referente a ele, ó, 8,25 por aqui, o valorzinho. Então você vai fazendo todo esse cálculo e vai descobrindo os pontos em que você tem que fazer a sua reta, tá? Percebam que a frequência calculada, ó, por exemplo, nesse ponto aqui, a segunda classe, do 154 por 158 aqui, o valor real dela é 9 e o da frequência calculada foi 8,25, então que é um pouco inferior. Isso é problema? Depende, tá? Se você quiser um nível de precisão muito alto, isso vai ser um problema. Se você tiver um erro de algumas casas decimais, então isso não vai ser um problema para você utilizar esse valor ou esse método para calcular. Então por isso que é interessante a gente observar o quê? Que esses valores que aparecem aqui, eles são tendenciosos, não necessariamente eles vão informar para a gente valores reais. Então a gente tem que ter bastante cuidado ao fazer uso desse gráfico aqui, tá?
Outro tipo de gráfico utilizado são os gráficos na forma de sino, como a gente acabou de ver aqui. Esse é um parecido com o sino, tá? Mas aí nós vamos ter alguns com algumas tendências, tá? Por exemplo, às vezes o acúmulo da nossa tendência ele está do lado esquerdo, então nós vamos dizer que é uma tendência positiva, e do lado direito uma tendência negativa, tá? Então aqui é simétrico, tá? O valor está no centro, o valor máximo, e aqui nós temos uma assimetria à esquerda e uma assimetria à direita, tá? Então assimétricos significa dizer que na metade do caminho nós temos uma curva mais acentuada para a esquerda e menos acentuada para a direita, e analogamente nós temos aqui para a direita essa acentuação de assimetria, tá? Então, esse é o nosso vídeo hoje sobre gráficos, tá? Então a gente falou já sobre tabelas, sobre dados, na verdade, inicialmente, agora sobre tabela, ontem sobre tabela, né, no vídeo anterior, e no vídeo de hoje sobre gráficos, tá bom? Próximo vídeo eu vou estar falando sobre média, moda e mediana, dando introdução já ao início dos nossos cálculos referente a isso. Não deixem de conferir lá a plataforma, provavelmente vai ter alguns exercícios para vocês estarem treinando e, claro, todas as coisas que vocês fizerem vão valer pontuação e nota, tá bom, pessoal? Com isso eu me despeço de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou, pessoal!